Beleza, então hoje nós vamos falar sobre o quarto princípio ético, chamado em sânscrito Brahmacharya. Significa não dissipar a sexualidade. A sexualidade, ela se dissipa através do orgasmo. Então é muito importante sabermos que existem duas linhas comportamentais relacionadas a esse procedimento. Uma é a Brahmacharya, que é o nome da regra, porque ela foi feita por uma cultura Brahmacharya. Brahma quer dizer, na cultura hindu, nós temos Brahma, Vishnu e Shiva, que Brahma é como se fosse o pai, Vishnu é como se fosse o filho e Krishna o Espírito Santo, comparando com a nossa cultura judaico-cristã, para a gente entender, tá? E Acharya quer dizer seguidor, então Brahmacharya é seguidor do pai, então é uma cultura patriarcal, uma cultura guerreira, uma cultura repressora, antissensorial. A minha filosofia que eu preconizo é o tantrismo, que é uma cultura matriarcal, ela é muito mais antiga. Por ser muito mais antiga, ela é mais autêntica também. Então era um tempo em que o povo vivia em aldeias, cultivava sementes, a agricultura, e tinham valores muito legais relacionados ao amor, à generosidade, à amizade, à espontaneidade, à contribuição, vários valores que eu abraço muito intensamente. Bem, essa cultura também era sensorial e desrepressora, cultivava a sensorialidade, o abraço, o carinho. Bem, então vamos entrar dentro do contexto para a gente entender, tá? E essa cultura, o tantrismo, ela valoriza a evolução do ser humano através do prazer e não através da dor, como a cultura judaico-cristã. Eu amo a cultura judaico-cristã, tá? Sou de coração, é só um fato, tá? Bem, vamos continuar com a exposição. A questão com relação a não dissipar a sexualidade, eu já falei lá no começo que a sexualidade se dissipa com o orgasmo. O Brahmacharya, ele vai fazer de tudo para não ter o orgasmo, inclusive não ter relação sexual. É o que ocorre, por exemplo, nos mosteiros, né, onde as pessoas fazem celibato, ou seja, elas não têm relação sexual, porque ao não ter a relação sexual, elas estão desenvolvendo esse princípio de não dissipar a sexualidade através do orgasmo. Só que o tantrismo, ele vê de uma outra forma. Ele vê assim, não dissipar a sexualidade sexual através do orgasmo. Então ele tem a relação sexual até muito mais desenvolvida, muito mais ampla do que a mera relação sexual que a gente conhece hoje em dia, só que não tem o orgasmo. Ao não ter o orgasmo, a energia não se dissipa e ele usa aquela energia para o seu desenvolvimento. Então são duas premissas. Lá no Brahmacharya, ele olha a energia como se eu arrolhar ela, arrolhar, tipo uma mola, eu empurro uma mola e aí eu solto ela, pum! Ela tem um potencial enorme. Já o tantrismo não, ele olha assim, eu vou canalizar essa energia, vou trabalhar essa energia aos pouquinhos, vou desenvolvendo, vou canalizando ela pelas coisas que eu preciso desenvolver e eu consigo também atingir um estado de hiperconsciência, de mega lucidez. Tanto que a meta do yoga, para você ter uma ideia, a meta do yoga é um estado de hiperconsciência, é um estado de mega lucidez, tá? Que segundo as escrituras só essa filosofia proporciona, esse estado de compreensão de todo o universo, tá? E como é que acontece isso? Acontece da seguinte forma, a linha repressora, o Brahmacharya, ela vai usar uma energia que todos nós temos dentro de nós, que está lá, digamos assim, não trabalhada, tá? Latente dentro de nós, mas não está trabalhada. Ela vai trabalhar essa energia de modo a arrolhar, aí desenvolvendo ali o potencial de não trabalhá-la, até porque ele tem um pouco de medo dessa energia.
Já o tantrismo vai trabalhar essa energia para o desenvolvimento do ser humano, para que ele tenha mais consciência, mais evolução, mais desenvolvimento, mais sensorialidades, mais sacadas. Então nós vamos ver hoje mais sobre uma linhagem tântrica do que sobre uma linhagem brahmacharya, que é a minha linha, tá? Então, qual seria a finalidade desse procedimento, né? De você fazer esse processo de reter a energia sexual. A energia sexual ela é muito poderosa e você pode canalizá-la para todas as coisas que você assim desejar. Ao fazer isso, você não perde energia. Você, com aquela energia, você vai potencializando e vai dinamizando e vai desenvolvendo ali grandes realizações. Nós estamos falando de energia, tá? Uma energia muito poderosa que todos nós temos dentro de nós. E ao fazer isso, você acaba também dando mais prazer ao seu parceiro, porque se você não vai ter o orgasmo, a relação se prolonga e se prolonga e se prolonga. Então isso é uma consideração ao parceiro. Muitas vezes nas relações tradicionais a gente vê que uma das pessoas se satisfaz, geralmente o homem, e aí a outra pessoa fica lá a ver navios, né? Então isso é porque a pessoa não tem esse comportamento tântrico, que leva muito em relação à ética, que é se colocar no lugar do outro. Então primeiro, dentro de uma relação de a gente, digamos assim, agregar valor, de a gente oferecer algo, primeiro você vai dar o prazer ao seu parceiro, para depois você se satisfazer. Interessante isso, né? E como que uma pessoa tântrica ela iria se satisfazer? Não necessariamente ela precisa ter o orgasmo, porque dentro da cultura do tantrismo a gente tem o orgasmo externo, que é ejacular, e tem um orgasmo interno, que é como se fosse não um êxtase, mas um íntese para dentro, um êntase, sabe? Não é êxtase, é íntese, é para dentro. E é como se o seu corpo inteiro virasse um grande órgão sexual, onde você sente prazer pelo seu corpo inteiro, a sensorialidade aumenta muito. Nós estamos falando aqui de hormônios, né? Porque é uma exacerbação dessa energia. E quando essa energia ela é trabalhada, existe um potencial muito grande ali de você desenvolver muitas coisas na sua vida, porque quando a gente tem mais energia, nossa, a gente vai malhar, vai trabalhar, vai cuidar da casa, vai cuidar dos filhos com muito mais energia. Então, como que eu vou desenvolver esse princípio ético? Nós estamos pegando primeiro a regra, tá? A regra aqui que é não dissipar sexualidade através do orgasmo. Eu já dei várias dicas aqui que você pode, através desse procedimento, dar mais prazer para o outro. A gente está falando de ética, e a ética é sempre quando eu levo a outra pessoa em consideração, sem pensar só em mim de forma egoísta, porque se eu vou lá e tenho uma relação sexual e já tenho o orgasmo, eu estou sendo egoísta, não estou pensando na outra pessoa. E sempre também que eu levo a outra pessoa em consideração, né? Então consideração vem até de espaço sideral, né? Consideração, estou considerando. Então é pensar na outra pessoa, sabe? E levá-la em consideração. E ao dar mais prazer para outra pessoa, eu estou desenvolvendo vínculo com aquela pessoa. Não é verdade? Eu estou estreitando os laços, o relacionamento melhora. O relacionamento melhora. Muitas insatisfações de relacionamento advêm de relação sexual. Se o sexo não é bom, né, muito provavelmente vai ter problemas ali de relacionamento. Então isso também é uma ferramenta de aprimoramento. E como que faz essa técnica, né, de fazer a retenção do orgasmo, Mike Freta? Nossa, isso aí deve ser muito difícil. Não é. É super simples e eu vou ensinar para você. Mas antes disso eu vou pegar o princípio desse processo, tá? Existe um instinto
um instinto muito antigo e muito primário, que é a reprodução, certo? Então, a reprodução é um instinto da natureza humana. Quando você consegue subjugar isso, sabe, mostrando que isso não é somente isso, que existe mais do que simplesmente, por exemplo, fazer sexo para procriar, e sim também para desenvolver uma vida mais prazerosa, com mais cuidado, com mais empatia, com mais inteligência emocional, com mais energia, você começa a dar um salto evolutivo muito grande, muito grande. Então aqui, por exemplo, você vai estar subjugando esse instinto, que é o instinto da reprodução. Porque quando você está numa relação, digamos ali, sexual, né, a produção ali do orgasmo é, digamos assim, mecanicamente, pela natureza, para que você possa desenvolver a reprodução. Só que uma vez que você executa, digamos assim, esse objetivo estabelecido pela natureza, você fica inutilizado, você não tem mais utilidade nele. A gente vê isso na natureza, por exemplo, a viúva negra vai lá e após o arranho copular, ela descarta, inclusive ela mata, né? Ela mata o aranho, se a gente assim pode dizer, e porque a finalidade dele já foi desenvolvida. O louva-a-Deus, olha só, após copular, a louva-a-deusa vai lá, vira e arranca o órgão sexual dele, inclusive dá esse órgão sexual para as crias se alimentarem. Então é assim na natureza, tá? Eu poderia dar vários exemplos. A abelha rainha, né, após não sei se é o zangão, a abelha macho, né, copular, ele morre. E várias outras, ou seja, na natureza existe esse estigma. Uma vez que ele cumpre com a sua função, ele é descartado, não tem mais utilidade nenhuma. E isso é fato, né? Eu não tô criando aqui uma hipótese, né? Criando aqui uma teoria. Vou dar um exemplo para você bem prático, tá? Você tem um aras cheio de cavalos bonitos, valiosos. Nossa, esse seu aras aí tá cotado já na casa de milhões. E aí ocorre uma desgraça. Infelizmente o seu aras começa a pegar fogo. Começa a pegar fogo e você tem aqui uma caminhonete que você pode salvar só um cavalo. Só um cavalo você pode salvar. Você tem lá 200 cavalos. E foi tudo pro saco, você só pode salvar um. Qual cavalo você vai salvar? É óbvio que você vai salvar o garanhão. Aquele que, se você pegar, ele engravida mais de 200 éguas. Então, o espécie e o espécime. A gente tem a espécie de cavalo e tem o espécime, o cavalo garanhão. Olha que interessante isso, né? Então o garanhão, ele vai garantir toda a espécie de cavalos, né? Por causa de um indivíduo, eu salvei um indivíduo. Isso é muito fato, entendeu? Como a gente preserva, a natureza preserva aquilo que é mais importante. A natureza preserva aquilo que é mais importante para você. Vou dar um exemplo aqui no seu corpo, né? Aqui o seu coração, ele está protegido aqui, ó, por uma armadura de ossos, as suas costelas, porque o coração é importante. O seu cérebro está protegido pela caixa craniana, porque ele é importante. A natureza protege aquilo que é mais importante. Então o cara que está com o instinto de vida mais exacerbado, é como se a natureza protegesse esse cara. Vou dar um exemplo. Ele está caminhando na rua e tem um prédio enorme, eles estão subindo um piano, esse piano, ele arrebenta a corda, esse piano começa a cair, e esse cara que tem esse instinto de energia, ele, opa, e o piano cai, pum! Meu Deus, mas o que foi isso? Foi uma premonição, foi uma intuição, foi um instinto, o que foi isso? É a natureza preservando o que é mais importante para ela.
Então, se você é um potencial reprodutor, como aquele potro que eu falei, que poderia engravidar 200 potrancas, éguas, potranca é engraçado. O que que acontece? Acontece que com mais energia, a natureza vai lhe ver como sendo um potencial reprodutor. E como se ela lhe protegesse, como se ela te desse mais energia e te desse mais oportunidade. É como se o seu cérebro ficasse mais ligado. Mas, ô Freta, me explica isso melhor, parece que ficou confuso, eu vou explicar. Quando você está lá no coito e você tem lá o orgasmo, existe uma sensação de, é como se você morresse, né? É como se você não tivesse mais finalidade. Mas se você não tem esse orgasmo, você simplesmente fala assim, não vou ter hoje, vou deixar para ter amanhã. Toda aquela energia que seria desperdiçada, jogada na terra e não produziria fruto nenhum, não semearia, ela agora vai estar com você. A mesma energia que iria gerar um outro ser, a imagem e semelhança de você, agora está com você e é uma energia que pode ser canalizada. Canalizada para quê, Mike? Para o que você quiser. O que você vai fazer com essa energia é problema seu. Pode ser para os estudos? Pode. Pode ser para o trabalho? Claro. Pode ser para ganhar mais dinheiro? Claro. Pode ser para fazer mais amizades? Pode. Pode ser para o que você quiser, para a saúde, para você fazer mais exercício, para você desenvolver mais propósito de vida, que é o que eu trabalho com mais intensidade. A minha finalidade nesse mundo é fazer com que você tenha um propósito claro e que você vá em direção a esse propósito cada dia da sua vida, se tornando uma pessoa mais feliz, com suas capacidades muito bem desenvolvidas, suas habilidades que eu chamo de superpoderes, e com os seus valores, vivendo-os cada dia na sua vida, de modo que você sinta uma felicidade inefável, uma felicidade contagiante, porque você está sentindo os seus valores, você está desenvolvendo as suas habilidades em prol de um objetivo maior, o programa Intentional Life. Voltando, né, a esse princípio ético milenar de a gente ter mais esse tato, né, porque é um processo muito sensorial, processo muito sensorial, onde você vai ter várias sacadas que antes você não tinha. Então, se às vezes você está muito cansado, né? Imagina você está super cansadão, não sabe por que está sempre cansado, talvez você não esteja trabalhando essa energia. Em sânscrito chama-se Ojas, depois você pesquisa, O-J-A-S, é a energia sexual. E essa energia, ela vai pegar a energia de outras áreas, né? Então, ou você rouba a energia de outras áreas, ou você pega, exacerba essa energia e alimenta outras áreas. Essa é a grande sacada, você saber alimentar as outras áreas através dessa energia que eu estou desenvolvendo para você, tá? Bem, com relação à técnica, né? Qual será a técnica que vai dar suporte para eu evidenciar essa norma ética? A técnica é uma técnica que a gente conhece como respiração, mas é muito mais que respiração. Em sânscrito chama-se pranayama. Prana é a bioenergia. Como assim, Freta? Originalmente ela vem do sol, mas podemos absorvê-la através da água que bebemos, do alimento que comemos ou do ar que respiramos, tá? O prana é visível. Num dia de sol você pode olhar assim sobre o aparato do sol, do céu azul, e depois de 1 minuto, 2, 3, assim, de foco, você vai ver miríades de luz, partículas de luz dourada. Isso é o prana, tá? Então o prana também é energia, E ao se abastecer com essa energia, você também tem mais energia para canalizar. Ela é muito semelhante ao anterior, ao princípio Brahmacharya, de não dissipar a energia sexual através do orgasmo. Então existem vários exercícios
que são denominados daí pranayama, que não é só para captar, mas é para expandir essa bioenergia por todo o seu corpo, onde você vai ter mais vitalidade, mais disposição e o mais importante, você vai aprender a reorganizar as suas emoções. Então é uma das maiores ferramentas de gestão emocional que existem. Gestão emocional, estamos falando de inteligência emocional. E dentro da execução deste respiratório, existe uma técnica chamada retração dos esfíncteres do ânus e da uretra, que é para potencializar o respiratório. Porque o respiratório ele tem fases, ele tem técnicas suplementares para que possa potencializar que é essa contração dos esfíncteres do ânus e da uretra. Fases, como assim? Sim, existe a inspiração, a retenção com ar, a expiração e a retenção sem ar. São as 4 fases. Inclusive a gente tem ritmo para cada uma dessas fases. Você pode inspirar em um tempo, por exemplo, 5 segundos. Pode reter com ar 2 vezes esse tempo, 10 segundos. Pode expirar no mesmo tempo da inspiração, 5. E reter sem ar 2 vezes o tempo da inspiração. Esse é um ritmo avançado, tá? Você não vai querer começar com um ritmo desse. Possivelmente você comece com um ritmo 1-2-1. Você inspira em 5, retém em 10 e expira em 5. Tá ótimo. Ao fazer esse ritmo respiratório, ao executar essas técnicas de respiração, você aprende a subjugar um dos instintos mais primitivos da face da Terra, que é a sobrevivência. Por que sobrevivência, Freta? Porque sem ar eu não vivo. Você pode viver alguns dias sem se alimentar ou sem tomar água. Poucos dias sem tomar água. Se você fizer um jejum, você consegue até fazer vários dias. Agora, sem ar, você não consegue ficar nem 5 minutos. Experimenta aí ficar sem ar 5 minutos para você ver. Você não consegue. Ele é, de todos os elementos, o mais vital para a sua sobrevivência. Bem, e o que tem a ver essa técnica de retração dos esfíncteres do ânus e da uretra, que é para potencializar o respiratório, para dar mais energia? Quando você sentir que está na hora de você ter, por exemplo, o orgasmo, e aí é um processo de autoestudo, porque você tem que ver, tem que prever isso com antecedência, pelo menos de alguns segundos. Você faz aquela técnica de retração dos esfíncteres e aquilo vai travar e vai permitir com que você continue na relação normalmente. Ele vai prolongar a sua atividade sexual por mais tempo. Uma outra técnica também é a retenção cheia. Então você faz uma inspiração e retém com ar na hora em que você vai, por exemplo, ter aquela ejaculação. Isso vai impedir, combinadas a retenção com ar com essa técnica de retração dos esfíncteres, você vai conseguir controlar o orgasmo. E como tudo na vida, você tem que ir devagar. Não é porque eu te dei agora uma letra que você vai chegar e vai, nossa, vou ficar a noite inteira, 5 horas, numa atividade sexual. Não é assim, você tem que ir devagarinho, porque a natureza não dá saltos. Se você fizer isso, você vai sentir dor e você não vai querer fazer isso. Então, se você tem lá uma relação em que você fica lá 20 minutos, fica 25, fica 30. Depois, na outra semana, aumenta para 35, na outra para 40, na outra vai para 50, daqui uns 2 meses vai para 1 hora, daqui uns 2 meses, 1h30. Vai devagarinho, devagarinho, até chegar num tempo que você se sinta recarregado, satisfeito, nutrido. E lembra que, claro que se no final você quiser ter o orgasmo, beleza. Mas a grande sacada para você ter mais sacadas, mais lucidez, mais insights na sua vida é você guardar essa energia e canalizá-la para alguma coisa. Eu uso muito com o aspecto de canalização, nos meus módulos de inteligência emocional. Você vai aprender que qualquer emoção é boa, é combustível, você só precisa saber a canalizar.
aí é uma outra história, que eu ensino como canalizar a energia. Imagina você tendo raiva e usar essa raiva, esse ódio, essa angústia, esse medo, qualquer emoção ruim, numa coisa positiva. É fantástico, não é? Mas a questão é que elas existem pela natureza do nosso cérebro instintivo, de preservação, de sobrevivência. Então, inconscientemente você as sente. Então, eu vou ensinar você, se você for fazer esse módulo de inteligência emocional, a não só ter consciência, que a maioria das pessoas não tem consciência disso, mas como também canalizar ou substituir por uma energia positiva da mesma frequência, que vai produzir resultados incríveis e diferentes. Bem, eu vou dar uma pausa aqui, tá? Se tiver mais complemento, eu já coloco para você. Tem bastante coisa para falar sobre isso, mas eu não quero deixar o vídeo muito longo, já tem quase meia hora. E se você usar isso, você já vai dar um salto evolutivo na espécie humana de forma extraordinária, tá? Então você vai usar o respiratório para gerenciar as emoções, e de tarefinha você vai treinar, fazer essas retrações que eu ensinei para você dos esfíncteres do ânus e da uretra. Você aperta e solta, aperta e solta, aperta e solta no dia a dia, para ficar craque nessa retração e poder desenvolver ali uma atividade sexual mais duradoura, mais prazerosa. Aperta e solta. Para os homens, né, quando você vai no banheiro, você vai urinar, é quando você intercepta a urina, você contrai, a urina para, aí você relaxa, ela sai. Você contrai, ela para, aí você solta, ela sai. Para as mulheres também, semelhantemente. Existem, inclusive, né, exercícios de pompoarismo que são baseados nessa única e exclusiva técnica que eu estou passando aqui para você. Então, não precisa você fazer curso nenhum. É um assunto sensível? Né? Mas você tem maturidade, nós somos seres humanos e maduros, podemos falar aqui abertamente, sem nenhuma discriminação, nenhum preconceito, nem nada que possa vir a prejudicar. Nós estamos falando aqui sobre evolução humana e sobre sexualidade, que na nossa cultura é um tabu, e em muitas outras culturas é algo super saudável. E por que não ser algo saudável para nós também, já que é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, como eu agora lhes apresento, e não apenas uma ferramenta de reprodução, né, de diversão. Não, é algo que pode ser usado para o seu desenvolvimento pessoal, para você ter mais clareza mental, mais energia para você produzir as coisas que você quer produzir. Então fique atento a essas dicas e logo logo nós teremos um novo vídeo sobre o quinto princípio, que é a não possessividade. E esse aqui você vai ficar de cara, você vai passar mal com a não possessividade. Você vai ver como que a gente é possessivo das coisas, das pessoas e às vezes até dos sentimentos e nem se dá conta. Então aguarde esse próximo vídeo que você vai passar mal com esse conteúdo. Um abraço para você e tamo junto! E uma das coisas bem legais do pranayama, da técnica respiratória, é que a respiração ela é algo inconsciente. Ela é tão importante, como eu falei anteriormente, dentro da sua vitalidade, da sua vida, que a natureza deixou isso automático, inconsciente. Você não tem consciência de quando respira. Mas ao fazer a respiração consciente, você acaba tendo conexão com o inconsciente. E quando você tem essa conexão com o seu inconsciente, você consegue captar muitas coisas lá do seu inconsciente. Eu costumo dizer, nas minhas práticas que eu ofereço de respiração, as pessoas que fazem é como se fosse uma sessão de psiquiatria, porque elas mergulham lá no seu subconsciente de forma tão profunda e reveladora que elas decifram muitas coisas sobre elas mesmas, que a princípio teriam que fazer várias sessões para descobrir o que a gente pode descobrir numa sessão com respiratórios mais profundos, né? Então, além disso, como que eu vou usar isso? Porque como o orgasmo é uma coisa instintiva que vem lá do nosso inconsciente, eu vou ter que ter essa percepção da hora que isso vai acontecer, um pouco antes,
para interceptar, para fazer as técnicas, para que as técnicas elas possam interceptar o orgasmo e eu possa ter uma nova jornada aproximadamente no mesmo tempo que eu demorei para ter aquele orgasmo que eu não tive, eu vou ter agora na segunda jornada. Eu posso ter 3, 4, 5, posso ter um orgasmo nota 1000. Imagina aqui que é um orgasmo nota 1000, né? Você vai lá, a cada 15, 20 minutos você faz uma intercepção, que seria mais ou menos o tempo de ter um orgasmo. Isso vai se prolongando, você pode passar de horas. Então essa é uma outra sacadinha bem legal. É que nós temos as necessidades e temos também as vontades na nossa vida, né? E eu sempre ensino que são coisas diferentes, desejo e necessidade. Ao fazer os respiratórios, você consegue, né, identificar quais são as verdadeiras necessidades que você tem ao invés de desejo. Às vezes a pessoa confunde desejo com necessidade. Eu sempre dou um exemplo, mas eu vou dar um outro agora. Vou dar o exemplo da alimentação. Você está com fome, tá? E aí tem ali umas maçãs para você comer e tem ali um cheeseburger. Qual que você vai comer? Talvez você vá comer o cheeseburger. Outra coisa com gordura, com açúcar ou com sal, excesso de sal. E essa sigla, gás, gordura, açúcar e sal, você deve fazer o máximo para tirar da sua alimentação, procurar desembalar menos, ou melhor, descasque mais e desembale menos, né? Bem, então, se você for para a maçã, você está indo para a necessidade, que é nutrir o corpo. E se você for em um alimento que não tem muitos nutrientes, você vai estar mais preocupado em apenas trabalhar aquele desejo. E assim é com a nossa vida. Dentro ali de uma relação sexual, às vezes o desejo seja você ter o orgasmo imediatamente. Mas será que é essa a necessidade? Será que a necessidade não são esses princípios que eu estou falando, de você satisfazer a outra pessoa, estreitar os laços, desenvolver mais conexão, porque você está oferecendo prazer para outra pessoa. Isso é muito forte, é muito impacto e é muito frustrante a pessoa não ter prazer numa relação. Então preocupe-se de forma avidamente, a procurar dar prazer para outra pessoa, Essa é a necessidade da relação. Então sempre que você alimentar a necessidade, você vai estar crescendo na sua vida. E sempre que você se preocupar apenas com o desejo, você vai de certa forma ficar estagnado ou decair na sua vida. Então o foco é na necessidade. Então o respiratório, a respiração, ela vai fazer você conseguir de forma mais assertiva a discernir o que é uma necessidade, o que é uma vontade, tá? Não devemos focar na vontade, porque quando você satisfaz todas as necessidades, você vai subindo, vai para outra. Sabe a pirâmide de Maslow? Pesquisa lá, a pirâmide de Maslow, ele fala que nós temos 5 necessidades. A primeira base são necessidades físicas, né? Como comer, como excretar, como necessidades básicas, respirar. Segunda necessidade básica é de segurança. Você quer se sentir seguro na sua casa, financeiramente, em tudo, né? Terceira necessidade humana é a necessidade de relacionamento. A gente precisa conviver, a necessidade de amor, de ter carinho, de ter uma relação, de ter amigos. A quarta é de autoestima. A gente precisa desenvolver uma autoestima. E aí eu tenho cursos e tenho abordagens incríveis sobre autoestima, né? Inclusive, tudo isso que eu estou falando aqui para você vai trabalhar muito a sua autoestima, tá? E por último tem o processo de propósito, né? É uma necessidade nossa de autorrealização. Não é propósito ainda, é autorrealização. Propósito seria uma sexta camada que ele nem escreveu, foi inclusive encontrado só nos transcritos do Maslow, mas ele não chegou a escrever. Então a gente tem uma necessidade de se realizar, de adquirir os nossos objetivos, né? De chegar num patamar mais elevado. Mas acima disso, que daí vem um legado, vem um propósito, que é uma camada maior, onde vem a contribuição, vem a transcendência, e que inclusive o Tony Robbins tem
um tema muito interessante, você pode pesquisar as 6 necessidades humanas, em que ele fala que se você, é muito parecido com essa do Maslow, tá? Que ele fala que se você alimentar o topo da pirâmide, você alimenta todas as demais. Você pode ir por essas 2 linhas, ou você vai indo uma por uma, progressivamente, ou você pode focar intensamente no seu propósito, no seu chamado, naquilo que você realmente veio para esse mundo para exercer, para fazer. E quando você faz em estado de flow. Você não dá mais bola para nenhuma das outras necessidades, porque você se sente nutrido como um todo e o seu trabalho fica espetacular, esplêndido, extraordinário. É isso que eu foco muito nas consultorias, a gente alimentar todas essas necessidades, mas principalmente essa última, que é do propósito, porque daí você tem uma vida extraordinária, você vai fazer coisas que talvez demoraria anos para você ter o potencial, porque você precisaria alimentar tudo isso e talvez nem conseguiria chegar lá. Mas se a gente inverter, como o Tony Robbins sugere, essa pirâmide, botar ela de cabeça para baixo, começar já com o seu propósito, você vai alimentar todas as demais. O propósito é algo muito forte, arrebatador, significativo, transformador na vida de uma pessoa, que faz com que ela fique, que ela quebre paradigmas, que ela fique de certa forma aquém da humanidade e da mediocridade. Ela sai da mediocridade extremamente, ela para de ser influenciada pelas demais forças, né, que estão o tempo todo nos influenciando, família, amigos, colegas de trabalho, e começa a influenciar essas pessoas positivamente através do seu trabalho, das suas atividades, enfim. Então é algo muito, muito, muito intenso, que eu sugiro que você venha conhecer esse meu trabalho de Intentional Life, ainda mais associado a todos esses princípios que eu venho passando, a questão ética de como você ter mais consciência. Tudo isso está naturalmente inserido dentro de um processo de propósito, de desenvolvimento de consciência e de realização pessoal. Eu vou ficando por aqui, aguarde o próximo vídeo, onde nós vamos relacionar o processo de não possessividade também ao processo de você fazer uma técnica de limpeza do seu corpo, onde você pode limpar várias coisas da sua vida, inclusive o seu coração e a sua mente, e ter assim mais produtividade, mais razão, mais assertividade, mais clareza em tudo que você faz na vida. Um abraço!